Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar a nossa leitura de hoje. Vamos terminar aí as nossas notas explicativas do Evangelho de Mateus, capítulo 21. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui nesse momento para que o Senhor possa, assim, nos auxiliar nesse estudo, que as suas palavras possam tocar os nossos corações e que possamos assim direcionar os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência. 21:12. Jesus entrou no templo. A frase pode parecer sugerir que esta purificação do templo aconteceu imediatamente após a entrada de Cristo em Jerusalém do domingo, versos 1 a 11. Porém, Marcos claramente situa o incidente na manhã da segunda-feira, Marcos 11, 12 a 19. Às vezes, Mateus condensa uma parte da narrativa das atividades de Jesus durante a Semana Santa e a organiza em tópicos, o que é o caso aqui. Mateus conta aos leitores que Jesus entrou em Jerusalém, Mateus 21, 1 a 11, e consequentemente também relata o que mais Jesus fez na cidade, versos 12 a 17, sem especificar que isso se deu no dia seguinte. Todos os que ali vendiam e compravam. Os limites do templo era uma espécie de mercado, onde a atividade comercial permitia que peregrinos de toda a diáspora, veja a nota João 7,35, participassem das atividades do templo, trocassem suas moedas pela moeda do templo, Mateus 17, 24 a 27, e também Êxodo 30, 11 a 16, e comprassem animais e outros itens para os sacrifícios. 21, 13. Jesus compara o templo a seus guardiões e a um covil de salteadores. Os ladrões frequentemente usavam cavernas para armazenar suas riquezas obtidas ilegalmente para planejar futuros crimes. 21, 15 a 16. Hosana ao filho de Davi. Jesus reconhece o louvor das crianças e o associa ao Salmo 8:12, um salmo que os líderes religiosos certamente sabiam que se aplicava ao louvor a Deus, confirmando assim Jesus como o Messias divino. 21:17, para Betânia, um vilarejo de 3,2 quilômetros de Jerusalém, na encosta leste do Monte das Oliveiras. Talvez Jesus tenha se hospedado na casa de Lázaro e de suas irmãs Maria e Marta, com os quais tinham estreito relacionamento. Lucas 10, 38 a 42. João 11, 1 a 44 e 12, 1 a 3. 21, 18 a 22. Amaldiçoando a figueira, o juízo de Jesus sobre a nação. Mateus examina conjuntamente a maldição da figueira e a reação dos discípulos, tratando dos acontecimentos como tópicos, de maneira como fizera com a entrada triunfal e a purificação do templo. Veja a nota no verso 12. Marcos fornece a provável ordem cronológica, enquanto Mateus faz uma compreensão literária do relato. Desta forma, a árvore foi amaldiçoada, muito provavelmente na segunda-feira de manhã. No caminho até a cidade, na terça-feira de manhã, os discípulos reagem à secagem da figueira em seu caminho de volta para Jerusalém. Marcos 11, 12, 14 e 20, 26. 21, 19. Mas não encontrou nada, a não ser folhas. Os frutos da figueira começam a aparecer quase na mesma época que as folhas, ou um pouco depois disso. Portanto, o surgimento de folhas em plena
flor deveria ter indicado que o fruto, na forma de figos, já estava em desenvolvimento. As ações de Jesus aqui têm importância simbólica, representando a hipocrisia de todos os que têm a aparência de dar frutos, mas que, na verdade, não dão. Oséias 9, 10 a 17, 21, 21 a 22. Se tiverem fé, se disserem a este monte, veja a nota 17 e 20, 21, 23, 22, 46. Controvérsias no pátio do templo sobre a autoridade de Jesus. Na terça-feira da Semana Santa, Jesus apresenta 3 longas parábolas que mostram o juízo de Deus sobre os líderes que não encorajavam o povo a aceitar o convite de Jesus ao reino dos céus, 21, 28, 22, 14. A ela seguem-se uma série de 4 interações nas quais esses líderes religiosos tentam pegar Jesus em armadilhas. Mas este, por sua vez, revela sua verdadeira identidade como Filho de Deus, 21, 15 a 46. 21, 23. Estas coisas se refere muito provavelmente à interrupção das atividades comerciais do templo, feita por Jesus no dia anterior, versos 12 e 13, e também a sua autoridade para curar, versos 14 e 16, e ensinar no templo, verso 23, pois ele não é uma autoridade oficial, nem sacerdote e nem escriba. 21, 25 a 27. Do céu ou dos homens? A recusa dos líderes em responder esta pergunta mostra sua desonestidade. Jesus, porém, também os pega numa armadilha, pois, como líderes religiosos, eles precisam agora professar sua ignorância, e se eles não sabem se João vinha de Deus, como podem julgar se Jesus viria? 21, 28 a 32. A parábola dos 2 filhos demonstra a incapacidade dos líderes religiosos em responder corretamente ao ministério profético de João Batista. Eles, de forma hipócrita, não vivem o que pregam. O fruto da vida, em última análise, comprova-se. Uma pessoa é ou não obediente à mensagem de Deus. As ações de uma pessoa, por fim, provam se ela é ou não obediente a Deus. 21:33. Dono de terras, grandes propriedades agrícolas pertencentes a estrangeiros ou judeus ricos eram comuns na Palestina. Veja a nota Marcos 12:1. Os proprietários de terra frequentemente arrendavam suas vinhas e agricultores para poderem se dedicar a outros interesses. 21, 33 a 46. A parábola dos lavradores maus continua a metáfora da vinha para mostrar que Deus está tirando o reino das mãos de Israel. 21, 34 a 37. Espancaram, mataram, apredejaram. O tratamento dado aos servos traz à mente o que os profetas de Deus experimentaram ao longo da história. Exemplo, 1 Reis 18, 4, Jeremias 21 a 2. Filho, uma inconfundível alusão ao fato de o Pai enviar seu próprio Filho, Jesus. A parábola declara publicamente a filiação divina de Jesus. 21:42. Essa veio a ser a pedra angular. Salmos 118, 22. O Filho, o qual eles rejeitaram, receberá a posição de suprema proeminência e importância. 21, 23. O reino de Deus será tirado de vocês. Os líderes fracassarão em cumprir suas obrigações para com Deus.
tanto na vida pessoal como na liderança da nação de Israel. Seu privilegiado ofício de cuidar da vinha, o reino de Deus será então tirado e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. A igreja será um novo povo. A igreja será um novo povo, composto de discípulos, tanto judeus quanto gregos, reunindo-os de muitas nações. 28:19. E unidos como uma única e nova nação, no desenrolar do reino de Deus na presente era. E a gente para aqui. Aí depois a gente tem aqui um mapa, né, que fala sobre a harmonia dos acontecimentos da Semana Santa, tá? Então aqui tem desde sexta-feira, né, sexta, sábado, que Jesus chega a Betânia, Maria unge Jesus, uma multidão chega para ver Jesus. Depois no domingo, uma multidão chega para ver Jesus, entrada triunfal em Jerusalém, alguns gregos procuram Jesus, Jesus entra no templo e retorna a Betânia. E aí assim, depois na sequência, né, todos os dias dessa Semana Santa, né, na qual Jesus entra. E assim segue também dentro dos livros, né, de quando Jesus entra em Jerusalém. E aí segue também as citações dos livros, né, dos acontecimentos. Então, para não ficar muito aqui, a gente deixa para vocês fazerem a leitura depois, tá? Então, aqui tem uma forma da gente ver aí dentro dos acontecimentos da Semana Santa, né, quando Jesus chega aí a Jerusalém. Desde, né, do primeiro dia, né, da sexta-feira, até o domingo, que hoje nós consideramos o domingo de Páscoa, tá bom? Amanhã a gente começa então o capítulo 22, tá? Caso vocês acham que tá difícil a gente fazer a leitura assim, me dão um toque, tá bom? Mas a intenção de quando nós começamos a fazer a leitura da Bíblia era a gente fazer a leitura de tudo, não é a gente deixar nada. Então, a gente sabe que cada autor tem suas notas explicativas, mas a nossa intenção é também, né, passar por essa Bíblia que a gente escolheu para estudo e fazer toda a leitura dela, tá bom? Então, a gente vê nesse capítulo rapidinho que, né, nessas notas explicativas, que muitas vezes as pessoas acreditam que para entrar no reino de Deus, né, precisa muita coisa aqui fora. E na verdade a gente precisa muita coisa aqui dentro, né? Então, às vezes não é o que nós sabemos sobre a história, sobre a Bíblia, mas o que nós vivemos dela. A gente já falou bastante nesse capítulo sobre essa vivência, esse viver o Evangelho, né? E não desistir, porque às vezes a gente começa algo e aquilo fica difícil, né? A gente tá, né? Se a gente for ver mesmo, a gente tá praticamente o que nós fizemos até agora. Acho que nós não seguimos, nós estamos aí nos 133 dias hoje. E o que nós fizemos? Nós não lemos nem. Vou passar para vocês, olha, quem tá aqui no vídeo. Não dá nenhum terço da Bíblia que nós fizemos até agora. Então, nós temos que termos constância e perseverança. Para a gente estar no reino de Deus, é uma constância da prática de seus ensinamentos. Amém? Que possamos ter constância nessa prática. Oremos. Senhor nosso Deus, que nesse dia de hoje o Senhor possa colocar veracidade e constância na nossa vida. Que tenhamos assim a convicção
de que para estar no vosso reino, precisamos caminhar dentro das nossas práticas diárias com os seus ensinamentos, no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja no nosso lar, seja na nossa vida pessoal com o nosso próximo ou na nossa vida espiritual. Precisamos sempre estar caminhando com vossos ensinamentos, praticando-os dia a dia. Que assim possamos ter um ótimo dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Até amanhã.